Bom dia a todos. Meu nome é Mariana Vasconcelos, agradeço ao Dr. Roberto por passar a palavra. Nosso escritório, como o Dr. Roberto já antecipou, trabalha há muitos anos com a Protel e foi fundado há mais de 22 anos atrás, então é bastante experiência nessa área imobiliária. E hoje a nossa conversa vai ser sobre a Lei Geral de Proteção de Dados nos condomínios, sua aplicabilidade e efeitos práticos. Então, só antes de começar, eu queria agradecer à Protel pelo honroso convite, para palestrar hoje aqui para vocês. Prometo não estender muito no tempo. Infelizmente, a gente começou um pouco atrasado, era para ser às 11, por isso até chamando as pessoas para poder começar. Bom, mas vamos lá. Lei Geral de Proteção de Dados. Pessoal, então eu dividi a apresentação hoje em 3 tópicos principais, já para poder nortear. Então, em primeiro lugar, eu vou falar sobre os fundamentos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados, para que a gente possa entender quais são os pilares, para que essa lei foi editada, para que ela serve. Vamos conversar um pouco também sobre os objetivos, fazer um breve histórico, para contextualizar mesmo essa nova norma tão importante. Em segundo lugar, aplicabilidade aos condomínios. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica ou não aos condomínios? Se sim, em que medida, em que casos concretos? Em terceiro lugar, na realidade, eu separei mais um espaço de diálogo para que a gente possa trocar experiências, trocar vivências e falar sobre casos concretos com base até no que eu expus, que possam ter ocorrido nos seus condomínios, para a gente poder tentar chegar a soluções, pensar juntos, enfim, porque realmente é uma lei recente e a gente precisa se preparar. Bom, então, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018, entrou em vigor em agosto de 2020, porém as suas sanções entraram em vigor apenas em agosto de 2021. Então trata-se efetivamente de uma lei que é bastante recente. E esse período de vacância de 2 anos entre a sanção e a entrada em vigor efetiva se deveu à relevância do tema, para que os agentes comerciais, órgãos públicos, agentes privados, até mesmo os condomínios, como a gente vai ver, para que as pessoas pudessem entender o grande escopo da lei e se preparar para aplicá-la nos casos concretos. Então, ao longo desses 2 anos, até é possível perceber que a lei já gerou bastante efeito, porque, na realidade, grandes empresas, grandes fornecedores já foram multados em centenas de milhares de reais por descumprimento. Então a gente tem aí o grupo da Centauro, Leroy Merlin, Hering, que violaram disposições, e eu vou expor isso para vocês ao longo da nossa palestra. E, enfim, os PROCONs atuam de forma com bastante vigor na fiscalização, enfim, na busca por essa garantia de proteção à privacidade dos usuários e titulares dos dados pessoais. Qual é o grande objetivo da LGPD e para que ela serve? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, tem a finalidade de garantir a proteção dos cidadãos no tocante aos dados pessoais e sensíveis dos quais são titulares, tá? Essa lei é voltada à proteção de pessoas físicas, tá? Pessoas naturais, titularidades de dados pessoais e sensíveis, e ela se destina ao seus comandos devem ser cumpridos, obviamente, não apenas por pessoas naturais, mas por pessoas jurídicas, empresas, enfim, pelo setor público. Uma abrangência bastante relevante. E aqui, vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados tem por finalidade garantir a privacidade dos cidadãos no tocante aos dados pessoais e sensíveis dos quais eles são titulares. E com base no artigo 1º desta lei, a norma dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então não estamos falando só de dados impressos, dados em papel, mas também nos meios digitais. E ela é aplicável a pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade com vistas ao livre desenvolvimento da personalidade humana. Tá bom?
afinal, né, o que são dados pessoais? Qual é a diferença para os dados sensíveis? Existe alguma diferença? Pessoal, os dados pessoais são aqueles dados que identificam a pessoa natural, né? Na verdade, que a identificam ou a tornam identificável. Então, exemplo, nome, sobrenome, RG, CPF, endereço residencial, comercial, endereço de e-mail, e até, assim, dados de cartão de crédito, histórico de consumo, dados de localização, aquele ativar localização que a gente compartilha, às vezes, uma série de aplicativos do nosso celular, né, de forma até bastante refletida no dia a dia, acabam sendo dados que nos identificam também. Número de telefone, endereço de IP, de computador, enfim, dados passíveis de tornar o sujeito identificável ou identificável. Os dados sensíveis, por sua vez, como o próprio nome já diz, eles são dados que podem tornar os sujeitos vulneráveis ou frágeis de alguma forma expostos à discriminação. Por quê? Os dados sensíveis consistem naqueles que revelam, exemplo, origem racial ou étnica, convicções religiosas ou filosóficas, opiniões políticas, filiação sindical, questões geográficas, enfim, são realmente, como o próprio nome já diz, questões mais sensíveis. Bom, quais são os fundamentos básicos da Lei Geral de Proteção de Dados? E aqui, pessoal, eu acho importante a gente ter em mente o seguinte: por mais que a gente não conheça os pormenores da lei, os seus artigos em concreto, é importante a gente ter bastante consciência dos pilares dessa norma, para que ela foi editada e para que ela serve, para que, com base nessa, a gente chama de rácio, né, no meio jurídico, com base nesse objetivo primordial da lei, a gente possa lidar melhor com as situações do dia a dia e adotar certas precauções nos meios em que a gente vive. Então, muito bem, fundamentos básicos da LGPD. Nós podemos citar proteção dos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade do indivíduo, com vistas, né, já falei, até no artigo 1º, ao livre desenvolvimento da personalidade humana. Normatizar o tratamento dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural, por pessoa jurídica de direito público ou privado, em busca de maior segurança jurídica. Porque não é que antes da entrada em vigor da lei, os nossos dados pessoais não merecessem proteção. Não. A proteção da nossa privacidade, intimidade e honra já estão esculpidos na nossa Constituição de 1988. Só que, para que veio essa lei? Para normatizar e parametrizar questões, exemplo, quais são os dados coletados, para que eles são coletados, como eles serão armazenados, por quem serão armazenados, por quanto tempo e para qual finalidade. Esses questionamentos é que devem estar bem vivos na nossa cabeça para a gente poder lidar bem com as situações. Então, continuando ainda com os fundamentos, né? Só trouxe mais alguns. Autodeterminação informativa do indivíduo, né? Ele saber exatamente as respostas desses questionamentos. A inviolabilidade da sua intimidade, da sua honra, da sua imagem. A livre iniciativa, a livre concorrência e defesa do consumidor, que acaba ficando ainda mais vulnerável diante da circulação desautorizada dos seus dados entre fornecedores. A gente está navegando na internet, daqui a pouco aparece ali no canto direito que a gente estava pesquisando ontem, o anúncio do móvel que a gente quer comprar, ou pior, que a gente nem pesquisou, mas que a gente conversou com alguém no nosso trabalho, na nossa residência. Então, é por aí. E a dignidade, o exercício da cidadania, enfim, esses valores muito ligados ao desenvolvimento da personalidade realmente, com o escopo sempre de proteção do indivíduo, tá? Então, pessoal, vamos lá. Eu diria que a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, no caso concreto, deve ter 3 diretrizes fundamentais. Quais sejam? A investigação da finalidade, da necessidade e a base legal de coleta e tratamento desses dados, para a partir daí estabelecer exatamente que tipo de tratamento lhes deve ser destinado. Então, com relação à finalidade, na verdade, a gente investiga quais são os propósitos legítimos de coleta deste dado, tá?
Então, por que esse dado está sendo coletado? Isso deve ser informado ao seu titular. E quais são as possibilidades, de que forma, enfim, qual vai ser a destinação que vai ser dada àquele dado. Em relação à necessidade, na verdade, a gente busca o escopo primordial, né, para que esses dados são coletados. E a necessidade diz muito respeito à extensão dos dados coletados, tá? Até para antecipar um exemplo. Para você identificar um visitante no seu condomínio, o nome e o RG basta. Você não precisa saber o endereço, o e-mail, você não precisa fazer um cadastro mais extenso, como muitas vezes a gente se depara. A gente quer entrar numa loja, quer trocar uma blusa, e a pessoa quer saber, poxa, sua árvore genealógica, por vezes, né? Pede endereço, pede CPF, pede tudo, e a gente fica vendido naquela situação e fala, não, mas se você não me der o dado, eu não posso trocar. Então, isso tudo a LGPD veio para regulamentar, tá? Bom, e a base legal com base em que previsão normativa esses dados estão sendo coletados. Isso está muito ligado à finalidade, né? Para quê? Qual é a lei que regulamenta esta coleta e o tratamento? Outro ponto fundamental é o consentimento. Por quê? A LGPD dispõe que para coleta e tratamento de dados é imprescindível, vejam bem, imprescindível o consentimento do titular. E esse consentimento só vai poder ser dispensado em algumas situações específicas também previstas na lei, tá? Então, quais são essas situações em que o consentimento do indivíduo pode ser dispensado para coleta e tratamento de dados? Quando a informação for indispensável em situações relacionadas ao cumprimento de uma obrigação legal, à implementação de políticas públicas, estudos via órgãos de pesquisa, então você fornecer seus dados, por exemplo, para o IBGE, no exercício regular de direitos, na preservação da vida, integridade física, tutela de procedimentos feitos por profissionais da área de saúde ou sanitária, né? Exemplo, se você tem uma emergência e você é recebido num hospital, muitas vezes você não vai ter tempo e às vezes você não está nem em condições mentais de autorizar ou desautorizar o uso dos seus dados pessoais. Mas aí a gente esbarra no dever de prestação de socorro, né? Até um crime de omissão de socorro, caso você não seja socorrido, pura e simplesmente por não ter tido a possibilidade de anuir com a coleta dos seus dados pessoais. Então, é muito importante sempre que a gente tenha em mente o seguinte, praticamente todas as relações, a gente tem conflitos de interesses e de direitos fundamentais. Então, é importante a gente buscar quais são os interesses em jogo, quais são os conflitos que existem, para que a gente possa buscar a melhor forma de dirimi-los. Então, volta ao exemplo de portaria. Bom, por que você quer saber meu nome? Por que você quer saber a minha identidade? Eu só vou visitar minha irmã que mora ali no quinto andar. Não, mas a gente, para a própria segurança dos condôminos e dos visitantes, é importante que seja realizado um cadastro. É importante saber quem entra, quem sai, quem circula. Porque, em última análise, a gente está protegendo a segurança e numa análise mais macro ainda, a própria moradia dos cidadãos, que também é um direito constitucionalmente garantido, né? Um direito esculpido na nossa Constituição. Então, aqui entra a questão da prevenção de fraudes contra o titular, a proteção da sua segurança. Então, é importante sempre sopesar essa verdadeiro escopo, né, da coleta de dados para verificar se vai ser obrigatório o consentimento ou não no caso concreto, tá? Então aqui eu trouxe mais um esqueminha de quando a regra é que o consentimento expresso e informado da pessoa é essencial para coleta e tratamento, e aqui eu trouxe as exceções que eu já conversei com vocês agora. Então, fundamentos básicos da LGPD é um pouco que a gente conversou, tá? O cidadão precisa ser informado, ele tem o direito de ser informado. Por que o governo ou a empresa está coletando aqueles dados? De que forma eles vão ser utilizados? E muito importante, a lei institui uma proteção especial para dados de crianças e adolescentes, sobretudo para os dados considerados sensíveis, tá? Que eu já expliquei para vocês, incluindo origem racial, étnica, convicção religiosa, etc.
E, na verdade, para o tratamento de dados de crianças e adolescentes, isso se torna fundamental, principalmente em condomínios, com relação a filmagens enfim, cadastro, né, de moradores, etc. É muito importante ter, com relação aos menores, é fundamental o consentimento dos responsáveis por eles, tá? Nesse caso, a lei é um pouco mais rígida. Bom, com relação à aplicabilidade nos condomínios, né, que é a parte que nos interessa. Bom, o compartilhamento dos nossos dados pessoais, ele acaba ocorrendo em uma série de situações do nosso dia a dia. E no tocante, né, a esse gerenciamento de ativo imobiliário, a gente tem dados circulando desde a incorporação do terreno, quando se faz um cadastro para receber uma oferta de lançamento de um empreendimento, até quando se adquire um imóvel na planta. Então, a incorporadora tratou, a construtora vai tratar, a futura administradora desse condomínio vai receber os seus dados e vai tratá-los também. Então, é uma circulação muito grande. Recentemente, até, eu me deparei com uma situação muito curiosa de uma amiga que me procurou. Ela comprou um imóvel na planta, um empreendimento que sequer começou a ser construído ainda, mas enfim, foi ao lançamento, se inscreveu, comprou o imóvel. Daqui a algumas semanas, ela começou a receber ligações de um escritório de arquitetura, parceiro da construtora, indagando se ela teria interesse em conhecer os serviços, porque eles seriam os parceiros oficiais para a decoração das unidades. E a primeira pergunta que ela fez foi o seguinte: como é que você chegou em mim? Quem divulgou os meus dados para você? Quem te autorizou a entrar em contato comigo para saber se eu vou querer fazer o projeto arquitetônico do meu apartamento, que sequer foi construído ainda? Então, a gente fica muito vulnerável diante dessas situações. O tratamento desses dados, né, sobretudo agora com a lei nova em vigor e a previsão dessas penalidades, dessas sanções legais a essa violação, né, a esse compartilhamento completamente desautorizado de dados, é algo que é muito importante. E nos condomínios, a gente tem situações específicas, tá, que envolvem, que precisam da nossa atenção. Os 3 principais, tá, pessoal? A primeira que diz respeito às câmeras de segurança. A segunda diz respeito a uso de biometria e reconhecimento facial, tá, para os próprios condôminos e também para os visitantes. E a coleta de dados pessoais de moradores, visitantes, prestadores de serviços em geral. Então, na realidade, nos condomínios, a gente talvez possa dividir, né, os agentes em 3 grupos. A gente tem os representantes, o representante do condomínio, o pessoal da gestão interna. A gente tem a administradora, que já é uma empresa que faz o tratamento. E a gente tem terceiros contratados pelo condomínio. Então, equipe de portaria, equipe de limpeza, equipe de jardinagem, enfim, diversos prestadores de serviço. E, na realidade, no tocante a essas câmeras de segurança, o que é importante a gente definir? Existe um legítimo interesse para o uso de sistema de filmagem, câmeras espalhadas pelo condomínio? Sim. Entendo que sim, porque afinal de contas a gente quer o quê? Proteção contra fraudes, que é uma exceção expressa, como eu trouxe para vocês, e a busca da segurança dos indivíduos com vistas à própria proteção do direito fundamental constitucional de moradia, tá? Então a gente tem aquela finalidade legítima. Então está atendido o primeiro requisito, a primeira diretriz. Agora, questões fundamentais que devem ser, a respeito das quais não apenas os administradores, principalmente eu diria, né, os administradores internos, o síndico, o pessoal de conselho administrativo deve se conscientizar, é o seguinte: por quanto tempo aquelas imagens vão ser armazenadas? Quem vai ter acesso àquelas imagens? Qual é a segurança que será estabelecida para o resguardo dessas imagens? Tá? Outra coisa muito importante é a transparência. Então, colocar aquelas plaquinhas: ambiente filmagem, ambiente sob filmagem, sorria, você está sendo filmado, para que a pessoa que transita naquele espaço saiba que ela está sendo, que a sua presença está sendo registrada. Porque se ela não quiser que a presença dela seja registrada,
Ela vai falar, não quero que me filme, desliga essa câmera que eu vou passar por aqui? Não, porque a finalidade já foi atendida. Então você pode filmar, mas ela pode optar por não transitar por ali. Se é um visitante, ela vai falar, não vou no seu condomínio, não quero ser filmado, então eu não vou visitá-lo. Vou combinar de se encontrar no bar, não é mesmo? Então, aqui a gente vê, o consentimento não é só você assinar um termo. E a rigor, para ingresso de visitantes, prestadores de serviço, muitas vezes, assim, a assinatura de um termo de consentimento expresso, toda vez que o visitante vai ingressar no prédio, muitas vezes é excessivo, é desnecessário, é burocrático. Mas o direito à informação oriundo dessa sinalização já supre, né, digamos assim, esse escopo. E aí é importante também, quando da contratação de fornecedores para instalação desses sistemas de segurança, se certificar, né, sobretudo o síndico, se certificar se esse colaborador atende a LGPD, se ele está exercendo a sua prestação de serviços de acordo com a nova lei, pedir esclarecimentos, né, a respeito dessas normas, até para que, enfim, para garantir a segurança dos moradores e o cumprimento da LGPD em última análise pelo condomínio, porque o condomínio, sem dúvida, pessoal, está sujeito ao cumprimento da lei e pode ser penalizado por descumprir, tá? Outra coisa muito importante é com relação ao acesso das filmagens. Hoje em dia, na verdade sempre foi, mas com a entrada da lei em vigor, tornou-se mais questionável quando a gente tem alguma situação no condomínio que pode representar o registro de uma infração por um condômino, infração à convenção, ao regimento interno, e aí não apenas o síndico e o conselho administrativo se reúnem para checar aquelas imagens, mas chamam, a pessoa que está passando, mas deixa eu ver também, vamos ver se pode, se não pode, aí quem está passando perto da salinha do zelador já quer, mas eu acho... Esse é um tipo de situação que confronta com um comando de proteção ao indivíduo instituído pela LGPD. Por quê? A partir do momento que a gente tem dados pessoais sendo coletados e tratados, o titular desses dados, por mais que ele tenha eventualmente cometido alguma infração no ambiente condominial, essa privacidade dele deve ser resguardada, tá? E os síndicos, administradores condominiais devem se responsabilizar por esse resguardo de informações. Então, é aquela questão da finalidade e da necessidade. Quais foram os dados, qual é a finalidade? Segurança, prevenção à fraude. Bacana. Necessidade. Foram coletados os dados básicos necessários, sem ir além? Foram. Filmagem de segurança, está todo mundo ciente de que existe uma filmagem ali, porque tem placa, tem informação. A gente veiculou circulares aos condôminos. Senhores condôminos, estamos instalando um novo sistema de segurança para a sua proteção, etc e tal, porque afinal de contas, né, ninguém quer viver num Big Brother condominial desavisado. Então, tudo isso é muito importante, tá? Claro, pois não. Na realidade, é aquela questão da finalidade. Lembra? A gente falou aqui que o cumprimento de normas é uma situação em que a gente pode dispensar o consentimento de quem foi filmado. Mas nesse caso, até para o condomínio se resguardar, se existe a incidência da prática de um crime, no caso concreto, eu sugeriria, até para evitar a exposição, né, dos representantes legais do condomínio, que as autoridades policiais fossem acionadas para falar, olha, a gente tem um sistema de segurança que pega esta área. A gente sabe que a LGPD protege dados pessoais, mas como a gente está tratando de um crime, né, que é uma exceção expressa da lei, a manifestação de consentimento, né, de quem foi filmado, porque esse circuito de imagens não vai pegar só o crime se aquele ocorreu, vai pegar uma série de pessoas. E essa série de pessoas pode não querer a divulgação dos dados delas ali, podem não querer ser registrados entrando naquele lugar, naquela hora. Então, é uma situação complexa. Eu entendo que, sobretudo nesse momento, né, em que a lei não tem muito tempo em vigor, que a gente ainda está sentindo a aplicabilidade prática, né? Por mais que a gente tenha tido aí esses 2 anos,
agora que ela está em vigor é que a gente está sentindo em que medida, enfim, os comandos da lei, eu não digo nem se aplicam no caso concreto, porque é evidente que eles vão se aplicar, mas em que medida vai suscitar a aplicação das sanções por eventuais descumprimentos. Então, acho que acionar a autoridade policial é melhor, tá? Mas, quando eu dizia da questão das filmagens, das câmeras de segurança, a finalidade deles, segurança e prevenção de fraude, vejam o seguinte, né? A Hering, por exemplo, foi multada em centenas de milhares de reais porque ela tinha as câmeras de segurança na loja, ok. Só que ela estava coletando essas imagens não apenas para a segurança da loja, mas também para traçar os perfis dos consumidores. Então, para registrar a reação diante da camisa estampada, da camisa listrada, da camisa lisa. E aí eles tinham convênios, né, com outros fornecedores de dados, até para direcionamento de publicidade para as pessoas, porque promoviam o reconhecimento facial, então eles estavam desvirtuando inteiramente, né, a coleta daqueles dados pessoais para poder fazer publicidade. Quando esse não é o fim que é exceção legal. A realização de publicidade, direcionamento de publicidade, enfim, todas as questões relacionadas a esses interesses comerciais, fundamentalmente, não estão dentro das exceções ao consentimento. Então, o titular dos dados pessoais pode reivindicar isso. E a Hering foi uma que foi multada um valor altíssimo por desvirtuar, por, na verdade, violar essa proteção legal. Essa questão, né? Anotei aqui para falar com vocês, diferença entre a finalidade, o uso para segurança e o uso para... Da mesma forma que o condomínio. Se o condomínio tem o registro das suas imagens para poder promover a segurança, acaba usando para promover o condomínio, o belíssimo projeto de jardinagem que foi feito, a sua administradora, a impecável limpeza do condomínio, a empresa prestadora de serviço de limpeza, pega essas imagens e faz um vídeo lindo. Isso pode? Isso não pode, pessoal. Sem o consentimento dos titulares dos dados, não pode. Então, se tem pessoas aparecendo ali, se tem dados sensíveis circulando, é obrigatório o consentimento do titular, tá? Então, cuidado com esse desvio de finalidade. A solicitação dessa consentimento necessariamente tem documento mencionado. É sempre melhor documentar. Então, nosso amigo perguntou se o consentimento precisa ser por escrito. Bom, a lei fala em consentimento expresso. Então, como a lei se deixa... Aí, lembrando das finalidades, né, dos fundamentos primordiais. Como a lei tem por objetivo a proteção de pessoas naturais, tá, no tocante aos seus dados pessoais e sensíveis, e sua aplicação deve ser observada fundamentalmente pelas pessoas jurídicas, pelas empresas, pelos condomínios, pelo setor público e pelo setor privado, a partir do momento em que a lei exige um consentimento expresso, até para que a empresa, né, atuante no setor privado possa se resguardar, eu recomendaria pegar o consentimento por escrito, né, formalizar esse consentimento, porque amanhã a pessoa pode vir e falar, eu não autorizei. E aí como é que você vai dizer que ela autorizou? Vai ser a palavra da empresa contra a do titular. E dado que o titular é o maior protegido, é possível que o juiz, no caso concreto, dê, enfim, prevalência, prioridade ao que está sendo arguído pela pessoa natural digna de proteção. Doutora? Tudo bom? Pode falar. Tá, tudo bem? Então, a gente está com um probleminha no condomínio que é o seguinte, as pessoas estão querendo, os próprios condôminos estão querendo instalar câmeras nas suas varandas, pegando parte do condomínio, tá? E aí, bom, eu dei uma pesquisada e entendo, né, não sei, você vai confirmar para mim, que dentro da casa dela ela pode, mas pegando o condomínio, ela teria que ter uma aprovação na Assembleia, enfim. Aí eu queria saber o que você pensa nisso. Eu entendo que sim, é por aí, tá? Começa não? Roberta, então, Roberta, é o seguinte, é aquela, de novo, voltando, por isso que eu falei que é fundamental a gente saber a estrutura, os princípios, entender para que serve,
para poder lidar com situações concretas. Nesse caso, dentro da casa do sujeito, ele pode fazer o que ele quiser, desde que, é claro, né, ele não afronte direitos de vizinhança, direitos de propriedade do seu vizinho. Mas dentro da casa dele é um espaço livre. A partir do momento em que ele começa a registrar imagens das áreas comuns que invariavelmente vão abranger a circulação de dados sensíveis, dados pessoais de terceiros, ele não pode fazer esses registros de forma desautorizada, tá? Eu entendo que nos termos da lei, da forma como estão postas as coisas, as normas não pode, tá? A menos que seja feita uma deliberação em assembleia, mas honestamente, eu não orientaria um cliente a ocorrer esse risco jamais. Eu só falei uma observação a esse respeito. Determinados atos de alguns condôminos exorbitam a responsabilidade. Eu diria que determinados atos de alguns condôminos exorbitam a responsabilidade e o controle do condomínio. Se ele instala uma câmera dentro das dependências da sua unidade privativa e essa câmera abrange a área comum, deve reclamar disso aquele que se sente ofendido. Ou seja, o condomínio não tem que entrar nessa seara. Até porque a lei de proteção de dados está sendo exorbitada por aquele condômino especificamente com relação a alguém. Então a gente costuma ver, em muitos casos, o condomínio se imiscuir em situações que não deve. Exemplo típico disso, o morador ofendeu ao outro na garagem. Aí ele vai ao livro de reclamações e diz que foi ofendido pelo morador do 504 e pede uma notificação para esse condomínio. O condomínio não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso é uma tratativa entre o ofensor e o ofendido, né? E nesse caso, de idêntica forma. Se eu coloco uma câmera dentro do meu apartamento virada para a área externa, eu me responsabilizo por isso em caráter pessoal. Ela vai à polícia, ela vai à autoridade policial, não. Você vai sugerir exatamente isso. Dirija-se à autoridade policial e faça a notícia crime correspondente. O condomínio não vai intimar o condômino que tire a câmera. Primeiro, o condomínio não sabe a abrangência dessa câmera. Não tem a menor ideia do que ela capta ou o que ela não capta. Então, como é que você vai pressupor? Eu pressuponho que aquela câmera virada para aquele local está captando toda a dependência de piscina. Não sei. De que maneira eu tenho como apurar essa câmera? Por moto próprio? Jamais, eu não vou invadir a casa do sujeito. Quem tem a possibilidade de fazer isso, através de uma notícia crime do ofendido, é aquele que se sente prejudicado, que vai comunicar à autoridade policial o que está entendendo que esteja ocorrendo e a autoridade vai fazer a verificação. Exatamente, aqueles que se sentem, os frequentadores da piscina, que se sintam ofendidos, autoridade policial. Ok? Obrigada, doutor Roberto. O que eu acho importante, assim, é isso. O condomínio ele não pode se miscuir em questões particulares. Mas, até a própria norma, enfim, quando a gente busca a doutrina e o próprio judiciário mesmo já começa a se posicionar no sentido de que quem tem mais capacidade, né, de orientar, de instruir, de trazer conhecimento da norma para os condôminos, que na grande maioria das vezes são leigos no assunto, podendo fazê-lo, por que não fazer? Né? Então, eventualmente, discutir isso. Assuntos gerais de assembleia, olha, pessoal, olha, ele está em vigor. Então, pode trazer problemas, porque a gente viu, né? A lei não se aplica só a pessoas jurídicas, se aplica a pessoas físicas que estejam violando seus comandos também, tá? Então, na realidade, é importante instruir, mas o condomínio não pode ser responsabilizado, né? Então, com relação a agentes de tratamento, a lei prevê especificamente alguns agentes que podem ser responsabilizados pela coleta e tratamento desses dados. E os principais, eu diria que são os seguintes. O controlador, que é a pessoa natural ou jurídica a quem competem as decisões sobre o tratamento dos dados pessoais, se vai coletar, se não vai, se vai fazer a identificação do visitante, de que forma, quais vão ser os dados coletados, tá? O operador,
que realiza o tratamento desses dados, então, que armazena, que decodifica esses dados, que tem um sistema específico para gerenciamento e organização desses dados, e o encarregado, tá? Que é uma espécie de um canal de comunicação entre o controlador e o titular dos dados, entre o controlador, entre o titular dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, que é uma agência regulatória e fiscalizadora, tá? É órgão público. Agora, aqui nessas funções de controlador e operador, o encarregado é mais técnico, tá, pessoal? E é possível que uma empresa ou uma pessoa especializada possa assumir função de encarregado perante vários condomínios, desde que, é claro, ele tenha capacidade para tanto, né? E aí é importante que o condomínio certifique quem é essa pessoa, como ela armazena, se ela cumpre LGPD, etc. Agora, com relação ao controlador e ao operador, nessa posição de controlador, a gente vê, via de regra, o síndico. Porque o síndico é o representante legal e é ele que tem que tomar decisões importantes e, às vezes, rápidas acerca do cotidiano condominial. Então, vai perguntar, mas eu posso fazer a biometria do visitante ou não? Pediram para ver quem acabou de entrar no condomínio, porque pode ser uma pessoa suspeita da região. Deixa eu ver a câmera de segurança. Não pode ver a câmera de segurança. A gente aciona a autoridade policial para que venha aqui e faça a investigação, se necessário for, tá? Então, o síndico vai estar aqui muito presente nessa posição de controlador e a administradora condominial também, tá? A administradora é mais presente aqui nesse papel de operador, porque via de regra não, mas muitas vezes ela pode ter um sistema que vai ser responsável pela manutenção dos cadastros de condôminos, dos dados dos moradores, dos contratos de locação realizados entre proprietários e inquilinos. Muitas vezes é nos arquivos, inclusive digitais, da administradora, principalmente digitais, né, pessoal? Da administradora, que esses dados vão ser armazenados. Então, a administradora condominial vai ser a operadora. E daí vem a importância, né? Por serem agentes destacados pela lei, cabe a eles não só a observância das normas legais, como também, em grande medida, orientar as pessoas para que tomem conhecimento das normas, eventualmente, principalmente as administradoras condominiais, né, que às vezes têm mais capacidade até técnica para fazer isso, que promovam treinamentos, como hoje a gente está nesse workshop, para debater o assunto, para saber como é que se aplica, em que medida e a quem. Então é importante essa conscientização geral, porque a gente está tratando das informações mais particulares e mais íntimas dos indivíduos, tá? Então, já para caminhar para o encerramento, eu tinha trazido aqui alguns questionamentos que devem orientar a reflexão dessa coleta dos dados, né? Então, exemplo, se você coleta informações de visitantes e prestadores de serviço, sem finalidade econômica, mas tem por finalidade a segurança primordial, é recomendável que somente sejam coletados dados efetivamente necessários, porque também tem outra questão, né? Quanto mais dados são coletados, maior é a responsabilidade de quem coleta, de quem promove o tratamento. Então, na verdade, não compensa inflar um arquivo de dados se esses dados na prática não vão ser utilizados para nada, né? E quando a gente se pergunta por quanto tempo os dados vão ser armazenados, aí a gente pode orientar essa reflexão por exigências legais. Então, qual é o prazo de prescrição da cobrança da cota condominial? 5 anos. Então eu vou manter o cadastro aqui desse sujeito por esse prazo, enfim, os dados pessoais deles, ou ter os contatos do inquilino, enfim, pensando sempre na finalidade. Isso aqui é o primordial, tá? Coletar dados necessários de visitantes e prestadores de serviço, né? E como eu disse para vocês, vamos ver aqui, coleta de dados sem anuência. Se o visitante fala que ele não quer dar o dado dele, não quer dar o nome e identidade dele para entrar nesse condomínio, ele pode ser barrado? Pode, porque a gente está falando de uma finalidade de segurança. O prestador de serviço fala, esqueci minha identidade, não tem identidade para dar. Não, você não retorna quando tiver identidade. Pode barrar? Pode. A pessoa precisa expressar o consentimento dela para isso? Não, porque eu entendo que é uma finalidade primordial de segurança. Então, está lá naquelas exceções ao consentimento, tá? E, enfim,
um caso prático também que eu vi de um condomínio. O síndico do condomínio, o condomínio era anexo a uma academia de ginástica. E foi abordado pelo pessoal da academia de ginástica, lá, olha, me fornece os cadastros de moradores, a gente te concede um desconto, um pacote para você e para sua família, e a gente pode arrumar aqui um desconto super interessante para os moradores desse condomínio. E aí o síndico desavisado, que não estava aqui no workshop hoje com a gente, fala prontamente, perfeitamente, está aqui. E aí entrega uns 300 cadastros de moradores e a academia começa a disparar mailing, ligação, WhatsApp, aqueles WhatsApps inconvenientes no meio do nosso dia. Pode isso? Não, não pode. O síndico pode ser responsabilizado? Pode ser responsabilizado, porque isso viola o comando da LGBT. Tá, pessoal? Bom, vou encerrar, que o tempo acabou, vou respeitar, tá? Então, basicamente é isso, tá? Muito, muito importante, só para resumir os nossos pontos chaves. 3 diretrizes primordiais para orientar: finalidade, necessidade, né? Quais são os dados coletados, por que eles são coletados e em que medida, até onde vão, né? Do que eu preciso saber para cumprir essa finalidade específica. E a base legal, se é segurança, se é atendimento de política pública, se é proteção à fraude, se é para direito de um exercício legítimo. Por exemplo, para o condomínio cobrar cotas condominiais, ele precisa ter informações sobre o condomínio, que muitas vezes não atualizou o seu cadastro no registro de imóveis, não transcreveu, né, a aquisição do imóvel perante o RGI. Mas, se o condomínio tem ciência de que a unidade foi alienada, se o sujeito mora ali, se ele tem, às vezes, um instrumento particular de compra e venda, ele pode armazenar esses dados? Pode. Porque, eventualmente, ele vai ter que cobrar uma cota condominial em atraso, vai ter que aplicar uma penalidade por descumprimento da convenção ou do regimento interno. Então, o titular do dado pode exigir que o condomínio apague enquanto ele mora lá? Não. Porque existe uma finalidade maior. E ali estão dados necessários, apenas, né, os necessários, é o que a gente prega aqui, para o exercício daquele escopo. Então, a gente, para entrar com uma ação contra o sujeito devedor, a gente precisa do nome dele, do CPF, o endereço, né, se ele já mora no condomínio. São dados sensíveis que vão circular até para que o juiz possa julgar essa causa. Então, assim, sempre sopesando os interesses no caso concreto, eu diria que é o mais importante para a gente poder, enfim, cumprir essas normas legais no nosso dia a dia. Pois não. Doutora Mariana, a senhora falou com relação colocou com relação a impedir o acesso do prestador de serviço. Cabe também ao visitante, porque nós tivemos um problema com relação ao morador no nosso condomínio, justamente por isso, porque o visitante dele não estava portando nenhum documento de identificação com foto, como é exigido no condomínio, e o morador falou: minha visita vai entrar. A síndica autorizou e tomou as providências, mas poderia proibir o acesso? Situação complicada, né? Mas, assim, olhando... O que você acha, doutor Roberto? Eu entendo que absolutamente não pode barrar. Se o condômino está se responsabilizando por aquele acesso, a partir daquele momento da inidentificação, não foi identificado, mas o condômino passa a ser automaticamente o responsável por todo e qualquer ato que ele venha cometer no condomínio. Porque ele está autorizando expressamente a entrada, independentemente da identificação. Ou seja, é como se o condômino chegasse naquele momento acompanhado daquela pessoa e dissesse ao porteiro: abre a porta, meu convidado. O porteiro não tem o direito de falar: quem é seu convidado? Identifique-o aqui para que ele possa entrar com você na sua casa. Então ele vai entrar, não tenha dúvida, o condômino é responsável. Então eu entendo que obstaculizar nesta condição você não pode, tá? Isso eu falei, situação complicada, né? Porque a gente não precisa de consentimento para coletar dados, mas ao mesmo tempo o sujeito não vai ficar circulando nas áreas comuns, ele está indo na propriedade privada de quem o convidou. Então, é isso. Quem levantou a mão? Pois não. Seria, na verdade, uma leve curiosidade, mania de processos. No caso desse, né, nessa ocorrência em que o condomínio assumiu a responsabilidade de permitir a sua visita a entrar, seria adequado a portaria registrar isso para respaldar, para futuros casos estar colocado, né?
Provavelmente, sim, né? O Roberto está de acordo? Sim, com certeza. E aí, eu acho que pode valer a pena, exemplo, na Assembleia, debater esse assunto. Falar, olha, pessoal, a gente precisa da identificação dos visitantes, dos prestadores de serviço, dos colaboradores das unidades, funcionários domésticos, né, que trabalham nas unidades, para a segurança de todos. Então, para a segurança até dos próprios colaboradores, daqueles que interessam no condomínio. Porque, vamos supor, acontece um incêndio no condomínio. Deus me livre, mas assim, acontece alguma tragédia que você precisa identificar as pessoas que estavam ali. Como você vai identificar se você não teve nenhum meio para isso, né? Então, assim, de novo, foi o que eu disse, pensando situações, mas sem dúvida é digno de registro. Visitante, unidade e tal, não quis identificar, porque se acontecer algum problema, o condomínio já se resguarda em alguma medida. Tá? Nesse caso, assim, é permitido e realmente registrou. Sim. E notificou Sim. a unidade. Perfeito. Concorda? Perfeito. Perfeito o procedimento. Tá? Bom, acho que é isso. Só para fechar também, com relação aos contratos, né, relações contratuais com terceiros, sobretudo operadores de dados, é fundamental que sejam colocadas cláusulas de proteção de dados perante terceiros, tá? Quais são os dados dos meus moradores, prestadores de serviço, condôminos, que você vai utilizar, para que você vai utilizar, porque eventualmente está contratando alguma empresa para prestar algum serviço para o condomínio e ela quer um cadastro geral. Não, peraí, para que você quer esse cadastro? Então vamos assinar aqui uma cláusula de que você vai ter acesso para essa finalidade, mas você não pode divulgar estes dados para nenhuma outra finalidade que não essa específica dessa nossa relação negocial. Pessoal, acho que é isso, tá? Fico à disposição, coloquei aqui nossos e-mails, se surgir alguma dúvida, podem entrar em contato com o nosso escritório, tá? Foram brevíssimas linhas sobre a aplicabilidade prática da Lei Geral de Proteção de Dados aos condomínios e eu espero que tenha sido proveitoso por isso. Doutora Mariana e doutor Roberto, em nome da Protel eu agradeço, tá? E peço desculpas também pelo atraso. E eu gostaria de chamar agora a empresa Alto Nível, na pessoa da Natália. A palavra agora é dela. Olá, bom dia. Eu me chamo Natália, sou dona da construtora chamada Alto Nível Engenharia e a nossa proposta aqui com vocês é apresentar serviços na construção civil para que vocês possam ficar com a especialidade de vocês e a gente poder tirar o peso da obra, o peso da manutenção, certificando todos os laudos e fazendo toda essa parte que é a nossa especialidade para que vocês possam fazer a especialidade de vocês, porque o trabalho de síndico e administração é realmente muito puxado, né? Então, a Alto Nível tem os serviços de manutenção predial, autovistorias prediais, laudos, projetos e legalizações de obras e as obras em si. Tanto obras do zero, como construções, como reformas. Quais os benefícios de contratar uma construtora?
A gente tem, às vezes, a impressão de que contratar uma empresa especializada traz um custo elevado para isso. Mas existe uma questão que é uma obra dentro do prazo, dentro do preço, cumprindo o planejamento, cumprindo o custo e com equipe capacitada, treinada, é uma questão que acaba economizando e não gastando a mais. Então a gente tem redução de custo, maior segurança, responsabilidade toda nossa, ou seja, toda equipe terceirizada é de responsabilidade nossa. Então, se a gente tem problemas trabalhistas, problemas de férias, encargos, acidentes de trabalho, gravidez, qualquer afastamento do funcionário são os nossos funcionários. Então, a obra não tem um atraso para poder exercer qualquer tipo, a obra não atrasa, porque na verdade quando o funcionário tem um problema, a gente troca o funcionário, porque a gente tem uma lista de funcionários especializados para poder fazer o cumprimento dessa obra e seguir com isso. Então, tem mais segurança, porque a gente consegue os laudos técnicos, então, além de ter um resguardo civil, porque o síndico tem um resguardo civil e uma obrigatoriedade em ter esses laudos, a gente apresenta segurança para o condomínio. Valorização do imóvel, porque a gente tem fachadas preservadas, instalações eficientes, equipamentos operando, foco na atividade principal dos síndicos, porque a gente fazendo essa manutenção predial, vocês conseguem fazer a parte de vocês, que é todo o trabalho que tem de síndico e administração. Equipe técnica e qualificada, e aí a gente sabe que dentro de condomínio não é qualquer profissional. Quem é alto nível? Eu tenho 25 anos dentro do mercado e 30 mil de unidades construídas, 30 mil unidades construídas e 35 mil unidades de projeto. Então, a gente sabe que o pedreiro e o profissional e o técnico que está dentro de um canteiro de obra, ele é diferenciado de dentro de um condomínio. O condomínio, o profissional tem que estar limpo, tem que ser educado, tem que saber tratar uma criança, um idoso. Às vezes é uma pessoa que vai ali tirar uma dúvida em relação àquela obra, ele tem que dar aquela paradinha, conversar. Então, precisa ser um profissional qualificado e diferenciado dentro da construção civil, que é a nossa equipe. Além disso, temos engenheiros, arquitetos que trabalham dentro da empresa. Todos os encargos trabalhistas ficam na responsabilidade da alto nível, porque os funcionários são fichados na nossa empresa. E a própria empresa providencia toda a dinâmica e o planejamento da obra, ou seja, a logística de equipamentos, produtos, ferramentas, equipe, planejamento de obra, isso tudo fica na responsabilidade da empresa. Os serviços de foco são manutenção predial, autovistoria predial e laudo, projetos, legalizações, reformas e as obras em si. A gente tem duas opções, que é fazer as manutenções planejadas ou as manutenções não planejadas. As manutenções planejadas, existem as manutenções corretivas? Sim, as pontuais, aquela bola que bate às vezes no lugar que não deveria bater, ou aquela situação que cai alguma coisa dentro de uma tubulação, uma instalação, dessas a gente não consegue fugir delas. Mas você fazendo manutenções preventivas e preditivas da forma correta e do jeito correto, as manutenções corretivas, elas que são aquelas que vocês precisam corrigir, que não são previamente planejadas, a gente tem uma diminuição absurda em relação ao custo dessas manutenções corretivas. Então, quanto mais a gente faz manutenções preventivas e preditivas, menor são as manutenções corretivas. Uma das questões mais delicadas dos síndicos é fazer a gestão de um dinheiro que não é só de vocês. Então, cuidar do dinheiro e gerir o dinheiro de um grupo de pessoas é uma questão muito delicada. O quanto a gente conseguir planejar
e fazer esse fluxo financeiro mais assertivo possível é qualidade na gestão de trabalho de vocês também. Alguns exemplos aqui das manutenções prediais que nós fazemos: manutenção civil, que são aquelas de pintura, teto, forro, permeabilizações de telhados, de terraços, coberturas, manutenções hidráulicas, todas relativas às instalações hidráulicas, manutenções elétricas com quadros de força, quadros de medidores, quadros de comando, iluminações. Imagina uma festa no salão de festas, a tomada não está funcionando e de repente a festa não conseguir ser bem sucedida porque não tinha luz. Imagina a gente poder ter uma obra num salão de festas, o uso e ocupação desse salão de festas também vai fazer uma obra assertiva, com planejamento dentro do custo, ela tem um valor muito grande para aquela pessoa que alugou o salão de festas. Então, o quanto a gente conseguir fazer essas manutenções para que não se tenham riscos e desgastes com os condôminos é muito interessante. Manter os laudos obrigatórios é um dos principais deveres dos síndicos e, inclusive, está na legislação. Uma boa administração do condomínio previne os riscos. Acidentes podem acontecer, mas se vocês estiverem com os laudos ativos, a gente consegue ter um resguardo civil, inclusive, e esses laudos eles são exigidos. Os laudos obrigatórios do seu condomínio estão atualizados? E aí a gente tem uma tabela que fala que até 20 anos de existência do prédio, você precisa ter as inspeções a cada 5 anos. De 20 a 30, recomenda-se que as inspeções sejam de 3 em 3 anos, de 30 a 50 a cada 2 anos, e prédios com mais de 50 anos, o ideal é que as inspeções prediais sejam feitas anualmente. E isso é uma exigência e uma de legalidade do síndico, né? Então, uma das questões que mais deixam delicados é o cumprimento da NR10, que a gente consegue fazer a reformulação da parte elétrica do condomínio para cumprir a NR10, que é a instalação e serviços de eletricidade, manutenção e para-raio. Projetos e legalizações de obras e reformas. Então, desde troca de uso do espaço, como melhorias de estética, como cumprimentos de planejamento e custos dentro da obra, aproveitamento de uso de espaço, controle de custos, gestão de equipe, contratar a equipe, cumprir esse prazo. Que tal não se preocupar com a sua obra? A gente pode se preocupar para vocês, porque para a gente isso não é peso, é a nossa rotina de trabalho. É 25 anos já de trabalho fazendo dentro de construtoras, dentro da minha construtora. Então, quando a gente faz o que a gente gosta e a nossa especialidade, fica tudo muito mais tranquilo. É isso, faça nosso orçamento. A gente, no processo, a gente tem um QR Code na recepção, para caso alguém queira fazer o cadastro dentro do alto nível e agendar uma visita. A gente faz uma visita para fazer a análise das prevenções e uma análise técnica de diagnóstico do condomínio de vocês, identificando quais são as ações corretivas que precisam ser feitas para depois irmos para as manutenções de rotina naturais e depois a gente fecha o negócio. E é isso. Cara, muito obrigado. Eu queria chamar agora o senhor Sérgio, da Fossa Trate, para que ele possa apresentar a empresa. Alô, bom dia pessoal, tudo bem? Eu vou tentar ser bastante breve, né, até para agilizar o almoço de vocês, e vou tentar fazer valer a pena também vocês estarem aqui conhecendo um pouquinho mais do trabalho que a gente desenvolve.
Meu nome é Sérgio Yamada, né, eu represento a Biotecnal. A Biotecnal é uma empresa de biotecnologia, é uma empresa que trabalha com pesquisa e inovação. Né, eu estou aqui com o Pedro, né, e com a Larissa, né, que representam também a empresa. Passar aqui no mouse, né? Beleza. Então tá. Eu vou falar a respeito de um problema que normalmente a maioria dos síndicos tem, que é a questão do mau cheiro da caixa de gordura, né, e eventualmente problemas com a fossa séptica, a caixa séptica que vocês têm lá no condomínio, né, que é um problema bastante complicado de resolver, né, e que a gente tem uma solução bem bacana. Antes de falar do produto, né, que é um produto ecologicamente correto, porque ele usa bactérias no lugar de produtos químicos, né, eu vou falar um pouquinho da Biotecnal, que é a empresa que produz o fosfatrate, para vocês entenderem, né, porque fica fácil conhecendo a empresa entender o produto. A Biotecnal, ela não é uma indústria que fabrica produtos para vender, né, ela é uma empresa de ciência e tecnologia contratada para resolver problemas sanitários. Né, problemas sanitários para animais em ambientes de confinamento, que é o gado, que é o frango, né, que é o porco e o peixe. Né? Então, todos eles, o que eles têm em comum? Todos eles nascem, vivem e morrem em cima das próprias fezes. E nós consumimos a carne desses animais. Né? Então, é um ambiente extremamente insalubre para os próprios animais, e com o risco de termos problemas também de saúde. Né? Então, a Biotecnal, ela harmoniza esse ambiente, torna esse ambiente salutar para esses animais, né? Resolvendo também esse problema para a gente. Né? Então, se a Biotecnal ela consegue resolver o problema sanitário desses locais, imagina se ela não vai conseguir resolver o problema numa cozinha, né, num banheiro, ou de repente numa caixa de gordura ou numa caixa séptica. Então, dali veio todo o know-how que a Biotecnal tem, né, para resolver esse tipo de problema. E por se tratar de alimento, né, a gente trabalha com uma série de regulamentações. Né? Então, além das regulamentações da Vigilância Sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde, MAPA e tal, a gente foi atrás também da ISO 9001, que garante que o produto tem qualidade e padrão internacional. Ou seja, a gente consegue replicar essa qualidade, né, independente de qualquer situação. E nós fomos também atrás da ISO 14001, que garante que a gente está em conformidade com todas as normas internacionais de gestão ambiental. Então não basta você ter um produto ecologicamente correto, a empresa tem que ser ecologicamente correta também. Né? E com o lançamento do produto em 2020, que coincidiu com a pandemia, né? Nós lançamos em janeiro de 2020, a pandemia aconteceu em março, né? Surgiu a necessidade do atendimento ao consumidor, que no caso seriam vocês, né? Com condomínios, hotéis e assim por diante. Né? A Biotecnal, ela não é uma empresa muito conhecida, né? Acredito que vocês devem estar ouvindo falar dela apenas hoje, mas os nossos clientes são. Né? Então, hoje nós atendemos a BRF, nós atendemos a JBS, a Lara Alimentos, a Frimeza, a Rede Madeiro, a Copacol, Celare, Globo Aves e mais recentemente a Mendelez. Né? E também a gente fechou agora recentemente também com a Show e a Dori Alimentos. Isso, Cacau Show e Dori Alimentos. Então são grandes empresas, né? A BRF é uma das mais exigentes empresas que tem no mercado. Ela tem uma exigência de qualidade de em torno de 97%. E se você baixar desse nível de qualidade, você deixa de fornecer para eles. E a gente atende eles há 14 anos sem incidência. Né? Então, esses caras aqui, eles foram os beta testers, né? Do produto que a gente está apresentando. E das pessoas que já compraram o produto Fosfatrate, né, que tem esse papel de harmonizar ambientes, 98% das pessoas que foram consultadas através do Google, não é uma informação interna nossa, do sistema nosso, é uma pesquisa feita pelo Google,
98% se dizem satisfeitos. Então, tipo, é uma validação de mercado muito bacana, né? Nem Jesus foi unanimidade, né? Então, 98% acho que está muito bom, né? E agora a gente pode falar um pouquinho do produto, né? Para vocês entenderem o que é e que problema que ele pode ajudar a resolver no condomínio de vocês, ou no hotel de vocês, né? Tem alguém de hotelaria aí? Não? A maioria, acho que totalidade é de condomínio, né? Então vamos lá. O que é o Fossatrat, então? Ele é um produto de limpeza que, ao invés de utilizar produtos químicos, usa bactérias. Então as bactérias, elas vão fazer esse papel. E elas são especializadas na decomposição e eliminação de restos de gordura, proteína, vegetais, derivados de leite e carboidrato. Esses 5 itens são praticamente 100% de tudo que a gente consome no dia a dia. É o que a gente come, é o que a gente bebe, né? Então 100% do que a gente consome, essas bactérias elas consomem também. E isso não é pouca coisa, porque imagina o seguinte: nós temos um país tamanho continental, né? E nós temos, por exemplo, no Nordeste se consome muita farinha, lá no Sul se consome muita carne gordurosa, né? Aqui no litoral se consome muito peixe. Então cada região tem um rejeito diferente. Então não basta você ter uma bactéria que come gordura, né? Você tem que ter várias bactérias que tratam qualquer tipo de rejeito, né? E o nosso atende 100% do que a gente se alimenta. Além disso, a gente coloca uma quantidade gigantesca de bactérias, né? Para vocês terem uma ideia, imaginem, por exemplo, aquela farinha que você coloca no feijão. 1 grama dessa farinha tem 125 milhões de bactérias. E cada bactéria ela é uma possível formadora de colônia, né? Então, é uma quantidade gigante. Uma medida do produto são 25 gramas. Em 25 gramas nós temos 3 bilhões e 125 milhões de bactérias. Isso seria equivalente a toda a população da China e da Europa juntas. Só para vocês terem uma dimensão do que é essa quantidade. Imagina 3 bilhões e 125 milhões de ursos dormindo e acordando morrendo de fome, né? É o que acontece ali no encanamento da cozinha, que vai para a caixa de gordura e que vai lá para a fossa. Eles vão acordar morrendo de fome, né? E aí eles vão descer ali no encanamento, vão se alimentar daquela sujeira, né? E vão deixar o encanamento, a caixa de gordura e a caixa séptica mais limpas, né? Então é isso que as nossas bactérias fazem. O que é a nossa sujeira, para elas é alimento. E ela acaba resolvendo, inclusive ela tira alimento das bactérias nocivas, porque as nossas bactérias não fazem mal para o ser humano, né? Inclusive já teve gente que já comeu, né, achando que era aveia, né? Não tem problema. Se pet comer, não tem problema, não precisa nem levar para o veterinário, tá? Ele vai de boa. O máximo que vai acontecer é quando sair, vai sair sem cheiro. Então vamos lá. Esse daqui é o formato do Fossatrat, né? Ele vem em 3 embalagens. A gente está mudando esse ano, a gente deve mudar a embalagem. Ele vem em embalagem de 100 gramas, 250 e 500 gramas. 100 gramas seria mais para a dona de casa, né? Que ela vai usar, ela tem 4 doses, então ela vai usar uma vez por semana, tá? E vai manter sempre limpo. E olha só que bacana, a dona de casa que tem, por exemplo, quintal e tem fossa, né? Ela vai inclusive proteger a fossa dela de impermeabilizar, né? Ou seja, ela selar a fossa, que o pessoal fala, né? Que daí sela o fundo e depois começa a encher, né? E de 500 gramas, por exemplo, é para restaurantes, né? Para hotéis, para condomínios, né, que precisa de um volume maior de produto, né, até porque uma casa tem, por exemplo, 4 moradores, né, um edifício tem 10, 20, 30 casas, né, então a diferença é gritante, né, e o 250 gramas seria o meio termo. Como é que é o Fossatrat? Ele é uma farinha de trigo, né, e nessa farinha está incrustada as bactérias. Então a farinha ela serve como meio de transporte. Então quando você coloca, por exemplo, na pia da cozinha ou no vaso sanitário, ele tem uma colinha, ele vai grudando no encanamento, na caixa de gordura até chegar lá na fossa.
né? E aí com a água eles despertam, porque a água ela serve só para despertar essas bactérias, e daí elas descem para comer, né? E se alimentar da sujeira. Onde que você aplica o produto? Né? Onde tiver cano, né? Instalações hidráulicas e sanitárias, em caixas de gordura que vem da cozinha, em caixas de passagem que vem do banheiro, em fossas sépticas e sumidouros, principalmente aqueles sumidouros ou fossas que já estão comprometidos, né? Que estão em fase de selagem, biodigestor, né? Que está substituindo as fossas atualmente. O biodigestor, para vocês terem uma ideia, leva 6 meses para formar a biota, para começar a fazer a biodigestão. Com o Fossatrate, esse processo de 6 meses leva 10 minutos. É só o tempo de ativar as bactérias. Então, o tempo de resposta do Fossatrate é muito grande. Filtros biológicos e tubulações. O Fossatrate, ele tem o registro da Anvisa, e isso é muito importante, porque existem produtos que se dizem biológicos, ou biotecnológicos, mas eles não têm o registro da Anvisa. O que significa o registro da Anvisa para um produto biotecnológico? Significa que tudo que está escrito ali está testado e comprovado pelos órgãos sanitários. Quando você não tem, tudo que está escrito ali pode ser uma grande mentira, né? Eventualmente, as pessoas, produtos que não têm o selo da Anvisa, eles apresentam assim: dispensado de registro na Anvisa. Não existe produto domiciliário dispensado de registro na Anvisa, tá? Então isso é uma informação muito importante. Vamos falar um pouquinho da aplicação. A aplicação ela é bem simples. Se for, por exemplo, numa residência, né, na residência, deixa eu falar da residência primeiro, né? Numa residência você vai pegar, por exemplo, dentro da embalagem, não sei se receberam a embalagem aí, tem um medidorzinho. Nesse medidor, tem uma medida de 25 gramas que é a medida. Você vira na pia da cozinha e liga a torneira, deixa escorrer. Aí esse farelo ele vai grudando no encanamento até chegar na caixa de gordura e assim por diante, seguir o processo, né? E está aplicado, né? A água vai fazer com que as bactérias despertem e elas começam a agir. No banheiro você vai virar ali no vaso sanitário e vai dar descarga, está aplicado. Já está, digamos assim, está pronto. Então o processo de aplicação é bem simples, então você aplica toda semana. Por exemplo, no apartamento é assim que você aplica. Tá? No condomínio, você já vai aplicar um pouquinho diferente. Deixa eu falar um pouquinho do restaurante, depois a gente vai para o condomínio. Então o restaurante, qual que é a diferença do restaurante da casa da gente? Volume. Na casa da gente, uma casa com 4 pessoas, vai ter de 4 a 8 refeições no dia, correto? No restaurante você vai ter 100, 200, 400, 1000 refeições no dia. Então essa é a grande diferença, né? Porque a quantidade de rejeito que um restaurante gera é muito grande. E por uma questão de sanitária, os restaurantes eles são obrigados a fazer uma limpeza muito boa todo final de dia, né? Não pode ter restaurante sujo, né? Mas tem, né? E o que acontece? Você usa o que para fazer a limpeza? Produto químico. E esse produto químico ele é bactericida, então ele desativa bactérias também. Então, por isso, todos os dias você tem que fazer a reposição, né? Então, essa é uma informação importante, porque o processo biológico ele é o único que realmente consegue resolver uma série de problemas. Nos edifícios, tem 2 formas de fazer. A maioria aqui eu acredito que seja síndico, e talvez um dos maiores problemas seja o acesso, né, aos apartamentos, né? Mas vamos lá, vamos considerar a primeira situação, que é a situação ideal. A situação ideal é quando você tem acesso aos apartamentos. Então você vai fazer a primeira aplicação no térreo, pega lá 3 medidas do medidor em 7,5 litros de água. Tem que ser 7,5 litros, não, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, não tem problema. A água é só para despertar as bactérias, né? E de repente para você dosar melhor a quantidade de pontos que você tem para aplicar, né? Vai distribuir em partes iguais nos ralos, nas pias, nos vasos sanitários lá do térreo. E daí, a segunda aplicação em as posteriores, no caso, por exemplo, de um prédio de 4 andares, você já vai para o 4º andar e aplica lá. Aplicou, está resolvido. Agora, se o prédio tem mais de 4 andares, você vai fazer de baixo para cima, a cada 3 andares. Por quê? Porque se você pega um prédio de 20 andares, por exemplo, e aplica lá em cima, e esse encanamento está todo comprometido, toda aquela sujeira vem e vai estourar em algum apartamento. Então,
é um problema que de repente ninguém vai querer ver, né? Então existe esse risco. Vai acontecer em 100% do caso? Não. Pode ter prédios que vão estar menos comprometidos. Então daí por isso que você vai até o terceiro, aplica, ele vai limpar do terceiro para baixo, depois você aplica no sexto, ele vai limpar do sexto até o terceiro, depois vai limpar para baixo, já está limpo, e assim por diante até chegar no último lugar. Tá? Então isso daqui é a situação ideal. Qual que é a situação não ideal, mas que ajuda a resolver o problema? Mas invariavelmente o síndico ele sempre fala, não, mas a gente tem uma dificuldade muito grande porque o dono do apartamento não está, ou a empregada não deixa porque o dono não permite, né? E também ele não tem essa disponibilidade, né? Então pode acontecer dele não ter essa disponibilidade para poder fazer essa aplicação. Então nesse caso, o que a gente faz? A gente orienta ele a fazer a aplicação só no térreo, né? Que daí é onde normalmente tem o problema. Vocês são de condomínio, vocês sabem que normalmente o problema está ali nos primeiros andares, no térreo ou no primeiro andar. Né? Então ali que normalmente está o problema, e é ali que tem que ser realmente tratado. E como é que a gente faz esse cálculo? A gente calcula 7 gramas de fosfatrático por apartamento. Se for um prédio baixo de 4 andares, 7 vezes 4, 280 gramas, você aplica, mistura na água e aplica no local. Está resolvido. Ali na caixa de gordura. Beleza, mas eu tenho 2 caixas de gordura. Você vai pegar essas 200 gramas, 280 gramas, e vai dividir por 2. Eu tenho 4 caixas de gordura, divide por 4. Tá? É simples assim. Eu tenho 20 andares, 4 apartamentos por andar. Tá? Multiplica 7 gramas por 80 apartamentos. E faz a aplicação semanalmente. Então, o processo é muito simples, é muito fácil e extremamente eficaz. Mau cheiro é como se ele tirasse com a mão. É como se ele tirasse com a mão. Em 24 até 48 horas, vocês vão sentir uma diferença absurda no mau cheiro. Tá? Então, pode testar. Vocês receberam, porque vocês não precisam acreditar em mim. A gente está mandando um pacotinho para vocês testarem. Testa, aplica no local mais mal cheiroso que vocês conhecerem. Tá? E volta lá para comprovar. Tá bom? Hotéis, é a mesma coisa, daí a gente trabalha mais ali na caixa séptica, né? Então na caixa séptica você vai usar 200 gramas mensalmente a cada 1.000 litros de capacidade. Eu tenho uma caixa de 5.000 litros, multiplica por 5, né? Vai dar 1 quilo. Eu tenho uma caixa de 10.000 litros, né? É só fazer a multiplicação, cálculo simples também. Nos quartos dos hotéis, como é que eu faço? 7 gramas por apartamento. Você mistura em 2 litros de água, coloca 1 litro na privada, outro na pia do banheiro. Né? Simples assim, não tem complicação nenhuma. E garanto para vocês que no dia seguinte ele já não tem mais mau cheiro e ele vai resolver aquele problema de escoamento ruim. Né? Normalmente o hotel tem esse problema, normalmente ele não escoa a água de forma ideal. Ok? Aqui no Rio de Janeiro, né, a gente tem o nosso parceiro, o nosso distribuidor local, que é a Débora, que está ali, pedi para levantar. Né? Então a Débora ela atende aqui no estado do Rio de Janeiro, né, com a distribuição dela, e caso vocês precisem ou tenham esse problema, eu acredito que a maioria deve ter esse tipo de problema, porque de cada 100 contatos, 50 são de síndicos desesperados com problema de mau cheiro. Né? Então a gente tem realmente essa realidade, e a outra metade são ou donas de casa que estão com a fossa selada, ou são hotéis que estão com problema de mau cheiro na caixa séptica. Claro, por favor. Essa dinâmica aí de aplicação, né? Uhum. A gente estava até com um caso desse lá, que eu fui ver como é que era, primeiro andar. E aí ela falou que estava todo mundo voltando, né, para casa da moça, e ela estava voltando. Só que expliquei, cara. Assim, do meio da tubulação até a caixa de gordura estava desobstruído. Desobstruído está certo. Desculpa, que eu estou meio nervoso. Não tinha nada. Da metade da tubulação para a unidade dela estava tudo tampado, não passava nada. Ela abria a torneira, voltava. Nesse caso, a aplicação tem que ser pela unidade dela, correto? Tem que ser pela unidade dela.
Se a gente não tiver acesso no apartamento, como faz? Então, aí ela vai ter que aplicar. Né? Porque o acesso do prédio, o prédio normalmente ele tem um canal central, né, que normalmente acompanha lá o elevador ou a escadaria, né? Então, essa daí é a responsabilidade do prédio. Agora, interno do apartamento dela, aí não vai ter jeito. Isso. Bom, eu acredito que sim, acho que os advogados estão embora, né? Acho que seria por aí. Mas normalmente esse encanamento central digamos, o grande normalmente é por ali. É muito difícil dar problema num apartamento só. Agora, quando dá problema num apartamento, é algum problema interno na estrutura do encanamento. Pode ser algum problema no encanamento dessa pessoa, né? E aí teria que aplicar especificamente no apartamento. Tá? Então, agora no prédio, assim, é generalizado. Realmente tem uma problemática. Né? E a gente sempre brinca numa situação ideal que todo mundo utilizasse fossa trátil. Enquanto tem bactéria viva, né? Então uma parte, por exemplo, iria para a rede de esgoto, se todo mundo tivesse esgoto. Então o primeiro tratamento de rede de esgoto seria na própria rede de esgoto, através das bactérias. Né? E a maioria não sabe, mas a água que a gente bebe, o último tratamento antes da cloração é feito com bactérias. Né? E na rede de esgoto, o último tratamento antes de ser lançada a água para os rios, também é feito com bactérias. Então, as bactérias elas já estão presentes em praticamente todo o nosso processo, só que a gente não utiliza isso na nossa casa hoje. Beleza? Deu meu tempo ali. Oi? A última. Eu só gostaria de só esclarecer a quantidade de cálculo de medida, por exemplo, para o apartamento. Eu já estou doido para chegar em casa para testar. Já estou tenso. Só que assim, na proporção do apartamento, eu ainda fiquei com um pouco de dúvida do quanto usar de medida para, por exemplo, uma pia para o sanitário descrita. Não, 25 gramas, tá, mas eu estou pensando assim, 25 gramas, eu entendi que tem um alcance bem grande. E eu estou falando de uma pia. Eu vou usar as mesmas 25 gramas de uma pia inteira. Para uma residência, vamos pensar numa residência, 25 gramas. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar essas 25 gramas e colocar. Se o problema do mau cheiro estiver só na pia, despeja ali, liga a torneira e deixa escorrer. Beleza, tá aplicado. Agora vamos supor, eu estou com um problema na pia e no banheiro. O que eu posso fazer? Eu posso colocar essas 25 gramas num balde, misturo, jogo metade na pia da cozinha e metade eu posso jogar no banheiro. O problema está muito sério. Aplica uma na pia e uma no banheiro. Tá? Ralo também. Se o ralo tiver com mau cheiro, é só. Aí, em vez de você aplicar direto, coloca num balde e daí divide em partes iguais. Beleza? Valeu. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu queria chamar agora o pessoal da Smart, a Juliana e o Casé. Boa tarde, pessoal. Eu sou muito breve. Antes de tudo, eu quero agradecer ao Anderson e ao Protel por essa parceria de estar aqui falando com vocês sobre a Unismart. Acredito que algum de vocês já conhece, nós somos um mini mercado de atendimento autônomo no conceito de Honest Market. Então não tem nenhum atendimento, é totalmente autoatendimento. Só tem monitoramento por câmera. Então é uma forma de agregar valor tanto ao seu condomínio quanto às empresas. Nós estamos em grandes empresas que acredito que vocês conhecem, como a Petrobras, Sotrec, Aqua, muitos condomínios no Rio de Janeiro, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, e nós não atendemos só Rio de Janeiro e São Paulo, nós atendemos em nível nacional também. Deixa eu pegar aqui uma colinha para ser bem breve, que eu sei que vocês já estão aqui há algum tempo. Nós vamos passar um vídeo, mas nós vamos ser breves. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo básico do que é o Smart e melhor do que falar, a gente está com o stand, vocês receberam alguns brindezinhos, nós estamos com a nossa geladeira, nosso café, então qualquer dúvida que vocês tenham, nós vamos estar com a equipe lá fora e aí, no meio da degustação que ainda tem lá, a gente vai trocando uma ideia, a gente vai tirando dúvidas, tá bom? E aí eu consigo ser bastante breve. Vamos lá.
Somos a Smart Micromarket, o conceito de Market, alinhado às práticas modernas do mundo corporativo e condomínios. Toda a nossa operação é própria, nós trabalhamos 24 horas, o mercadinho funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você consegue realizar sua compra de forma simples e rápida. Nós temos o mercadinho, você escolhe sua mercadoria, temos nosso sistema de pagamento e lá mesmo você se atende. Então a gente aceita Pix, cartão de crédito, débito, vale de alimentação, vale de refeição, ou melhor ainda, não quero levar o celular, não estou com meu cartão aqui, deixei meu carteiro em casa, não tem problema. Você baixa o nosso aplicativo, o EasySmart App, e lá você pode ver o produto, escolher o produto e pagar pelo próprio aplicativo. Então é simples, rápido e fácil. Chegou cansado do trabalho, tem que ir no mercado? Não precisa. É só você ir no mercadinho do seu condomínio, pegar o que você quer e ir para o seu apartamento. E se por acaso acontecer, o sistema de pagamento parou, o produto, todos os nossos produtos, você passa no leitor e vai aparecer o preço. Mas se acontece alguma intercorrência, não tem. Nós temos um saque 24 horas. É só mandar um zap que alguém vai atender. O saque é 24 horas, o atendimento a gente responde até 3 horas, 4 horas. Se for final de semana, a gente atende numa segunda-feira. Se for sábado, a gente atende. Se for domingo, no primeiro horário de segunda-feira, a gente já vai estar respondendo e resolvendo todo o questionamento. Então, assim, nossos produtos são personalizados, nós temos linhas saudáveis, nós temos bebidas alcoólicas, bebidas não alcoólicas. Então, junto com a comissão técnica, a gente vai até vocês, a gente vai fazer a medida do espaço, nós vamos fazer um planejamento em 3D com o nosso design gráfico para apresentar a vocês. A gente tira foto do espaço, faz uma apresentação em 3D, a gente senta, avalia. Gostaria de mais uma geladeira. Às vezes temos 2 ou 3 geladeiras, nós temos picolés também da Luz 2 e de outros fornecedores. Então a gente vai montando de acordo com a demanda do espaço. Aqui a gente tem bastante criança, então a gente foca nisso. Não, aqui o pessoal é mais fitness, mais saudável. Então a gente tem a nossa linha de saudável, como na Petrobras, lá não entra refeição se não for saudável. Então nós temos nossa linha, como suco prático, nosso fornecedor que está ali, que é 100% suco e 100% natural. Então assim, a nossa comissão técnica, como Casé, nosso comercial, a gente vai até o local, a gente conversa, vê qual a estrutura, qual a demanda, monta uma apresentação em 3D e, se for aprovado, a gente faz a colocação do mercadinho. Outros benefícios que nós temos, além dessa customização dos produtos, a nossa operação é toda própria. A instalação, nós temos uma equipe que faz a instalação, nós temos uma equipe que vê a questão do controle de validade, nós temos uma equipe que, aí a gente vai, prevenção, nós temos uma equipe de prevenção em perdas. Então você vai ter um promotor que vai lá diariamente, dependendo da demanda, né? Algumas empresas são diárias, outras são uma vez por semana, 2 vezes na semana, ver o que precisa ser reposto, o que precisa ser trocado, se teve alguma violação de caiu, quebrou, a gente está sempre uma equipe lá para ver. E aí o melhor de tudo, quanto custa isso para o seu condomínio e quanto custa isso para a sua empresa? Nada, não tem custo. Todo o custo é por conta da Smart. E ainda é melhor. Temos algumas especificações, mas dependendo até X valor, que aí o comercial depois vai lá fora pode falar, a gente tem um repasse de 3% para o condomínio, para ajudar na questão de luz, internet, porque nosso sistema de pagamento, a gente tem um sistema com 3G, mas se o condomínio tiver uma rede de Wi-Fi, para a gente é até melhor, porque funciona mais rápido. Então a gente tem um repasse de 3% até X valor, que depois o Casé vai poder explicar melhor, e acima de outros X% a gente tem um repasse de 5% em cima dos lucros da Smart. Então é só ganho, o condomínio não tem prejuízo nenhum. Além da Smart vir para agregar valor à estrutura, a gente ainda tem essa questão de ajudar financeiramente com essa porcentagem para ajustes de custo. Alguma pergunta? Não, deixa eu ver mais uma colinha aqui para ver se eu não estou esquecendo nada, que eu estou tentando ser bem breve. Tem muitas informações que a gente vai passar para vocês ali fora, mas aqui eu vou ser bem breve. Então é basicamente isso, pessoal.
A gente está aqui com a equipe lá fora para mostrar para vocês um pouco das fotos de alguns condomínios que a gente tem, mostrar a estrutura que a gente tem, todas as dúvidas que vocês tiverem, nós vamos poder também estar sanando ali fora, tá bom? Se vocês quiserem ver alguns vídeos nossos, é só entrar no nosso Instagram, que é o smart.rj. Então lá nós fazemos vídeos de divulgação das nossas inaugurações, que toda vez que a gente inaugura algum condomínio, a gente vai com a equipe toda fazer degustação, a gente faz sorteio com as crianças, a gente distribui brindes, a gente oferece um pouquinho do que a gente vai vender lá para os condôminos aprovarem, entenderem, e também dar sugestões do que gostaria de ter. A gente vai com uma gama de produtos, mas a gente gostaria de ouvir os colaboradores para falar, poxa, eu gostaria de um sorvete, eu gostaria de um doce, eu gostaria de uma comida assim, assada. E assim a gente vai trabalhando nessa questão de honest marketing. A gente ouve vocês ouvem a gente e a gente vai caminhando junto. Sempre a gente tem um slogan que fala de smart, o que você precisa, sempre perto, todos os dias, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado, Juliana. Eu queria chamar o senhor João, da Sucesso Publicidade. A gente só tem ele e mais uma empresa para se apresentar, a gente libera vocês, tá? Esse menor, fazer uma propaganda lá no prédio, da obra, no final da parada no prédio, eu tô saindo, vou largar no próximo sítio com a bomba. Fecha comigo e deixa. Receber de no repente fez, você até né, renova seu síndico. Não quero continuar não. Quero continuar não. É uma dor de cabeça. Ali não. Eu tô 22 anos fazendo isso. Beleza, vocês são Eu sou artistas. 22 anos. Acabei de falar. Esse ano já 3 anos já. E agora essa obra. Aí tem um cara que quer ser síndico. Senhores e senhoras, boa tarde. Eu vou tentar falar alguma coisa, porque a internet nossa aqui está bem difícil, né? Meu nome é João Pereira, eu sou diretor da Sucesso Publicidade. Nosso segmento é instalação de painéis de publicidade iluminados. Esses painéis são fixados ao solo, podendo ser também instalados nas paredes dos edifícios, que a gente chama de empena ou parede lateral, podendo ser também instalados em coberturas de prédios e podendo também ser instalados em centros empresariais, que geralmente tem um espaço que é voltado para a pista, que um painel fixado ao solo, ele usa 2 metros quadrados e a gente levanta essa peça. E geralmente a gente sempre busca parceiros. Os nossos maiores parceiros são condomínios, centros empresariais, e o nosso objetivo aqui era mostrar para vocês aqui algumas imagens de painéis nossos e saber se algum dos senhores tem interesse, que o nosso objetivo é parceria, é trazer uma receita a mais para o condomínio. A instalação de um painel, ela é boa, dependendo da região, dependendo do local, dependendo do tamanho do painel. E acho que tem outros slides, né? Mas enfim, existe uma lei que regulamenta a nossa atividade.
Então essa lei determina aonde pode ser instalados os painéis, seja ele em topo de prédio, na parede ou fixado ao solo. Então, dependendo se o condomínio dos senhores estiverem no local que é permitido, estiver no local de grande fluxo, tem que ser grande fluxo, senão a gente instala o painel, mas não consegue comercializar. Então, não conseguindo comercializar, a gente não consegue passar a receita que é geralmente acertada entre as partes. Veja, na parte de cima nós temos um painel fixado ao solo, são dois painéis na verdade, que são tamanho diferente. Esse aqui, esse de baixo, está na mão, eu acho que é na ministra Ivan Lins, é um painel de LED, onde a gente passa diversos anúncios, são 12 ou 10 spots, se eu não estou equivocado, de 10 segundos. O de cima já, eu acho que ele está na Cidade das Artes. Ele pode ser um painel de LED, como pode ser um painel estático. Tá bom? Aqui nós temos duas imagens. Um painel de cobertura, esse painel da direita, ele tem 50 metros de comprimento por 8 de altura. É um painel gigantesco que está numa cobertura no aterro do Flamengo. Abaixo, à esquerda, nós temos já os painéis fixados ao solo, que são painéis estáticos, não são LED. São painéis estáticos que é feito de lona, que é do antigo Terra Encantada. Aqui é uma empena só para vocês verem, à esquerda, abaixo, é um painel iluminado, e à direita é um painel menor, que é colocado no centro empresarial. Aí mais informações de o que mais a gente se usa em condomínios são essas empenas. Porque a cobertura geralmente não é tão utilizada. E qual é a vantagem, né, para o condomínio? É uma receita que, dependendo do ponto, como eu já disse, e dependendo da metragem quadrada que a gente possa instalar nos prédios, a gente oferece ao condomínio. Então, obviamente que a apresentação nossa aqui também é bem rápida. O Anderson vai disponibilizar o contato da nossa empresa para os senhores. Caso algum condomínio tenha interesse em conversar sobre essa linha, a gente está à disposição de vocês, tá bem? Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. Agora eu vou chamar o representante da por gentileza. Energia elétrica. Energia renovável, né? Me desculpa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu vou apresentar aqui o Energia Renovável. A gente atua no ramo de energia e o foco do nosso produto é trazer energia renovável a um preço menor para consumidores. Então, o nosso foco é na sustentabilidade, tá? E a sustentabilidade envolve não só o meio ambiente, mas envolve também algo que se sustente economicamente. Tá? Então, como é que é o nosso modelo?
Nós somos donos de ativos, né? A gente investe, constrói e opera usinas solares. Essas usinas geram uma quantidade de energia que pode ser destinada a titulares que podem usufruir desse desconto da conta de luz. Então, o próximo slide fala dos nossos valores. Nós temos 4 principais valores. A gente tem alegria pelo que faz, a nossa motivação. A gente é humano. A gente tem um grande compromisso com a entrega, tá? Então, esse é um valor especialmente importante no nosso mercado. Tá? Então, a gente faz promessas que sejam factíveis. Tá? E renovação, porque a gente sempre está tentando trazer alguma diferenciação ao nosso produto. Então, a gente tem um foco muito grande em condomínio. Tá? No slide mais para frente eu vou explicar o motivo do nosso produto ter tanta adesão com o condomínio, mas basicamente qualquer consumidor, qualquer pessoa que tem uma conta de luz pode ser atendida pelo nosso produto. Tá? Então, a conta de luz recebe um crédito de energia que é gerado pela fazenda. A conta de luz pode ser abatida em 90% do seu valor. Tem um residual que, no caso a Light ou as outras distribuidoras, continuam cobrando mesmo com a geração de energia. Esse residual corresponde a mais ou menos 10%, no caso da Light. Tá? Então, deixa para o próximo slide. Então, essas são as características do contrato. Tá? É um contrato de 10 anos. Tá? Então, é um contrato de longo prazo. E por isso tem essa grande aderência com condomínios. Então, o que a gente promete? Um desconto mínimo de 10% anual, tá? A tendência é que esse desconto vá crescendo ano a ano, porque o índice de reajuste do nosso aluguel é diferente do índice de reajuste da energia. Então, para quem andou comparando, as contas de luz tiveram um decréscimo significativo no ano passado. No início do ano passado, a gente estava pagando algumas tarifas que chegaram na ordem de 1,27, 1,42, por conta das bandeiras vermelhas, né, de escassez hídrica. A gente não estava dando chuvas e o preço da energia estava lá em cima, 1,42. De lá para cá tiveram algumas mudanças que ocorreram no ano passado. Tá? A primeira ocorreu em junho, que foi o encerramento da bitributação de PIS e COFINS e o ICMS da energia. Não só na energia, mas a energia foi um deles. E outro foi a redução do ICMS do estado do Rio de Janeiro de 32% para 18%. Então, a gente saiu ali do patamar de 1,27 para o patamar de 1,5. Chegou, mais ou menos, também em julho, todas as distribuidoras do Brasil abaixaram o preço da energia, porque o STF entendeu que não deveria haver tributação de PIS, COFINS e ICMS. A única distribuidora que não fez essa redução na metade do ano foi a Light. Eles entraram com uma liminar e seguraram isso. Eles conseguiram segurar isso até dezembro. Em dezembro eles não conseguiram segurar mais, o preço da energia caiu de novo. Tá? Então, quando o preço da energia diminui, o nosso crédito de energia também passa a ter um valor menor. E a gente conseguiu cumprir esse percentual de desconto mesmo com o preço da energia menor. Tá? É mais desafiador para a gente, mas a gente conseguiu. Isso é um compromisso, é um desconto anual, tá? Então ele é apurado a cada 12 meses. E se a gente não cumpre, a gente apura esse montante que faltou para atingir essa meta e a gente desconta do 13º pagamento. Tá? Se o décimo, geralmente isso já seria suficiente. É do nosso interesse atingir essa meta para não prejudicar a nossa receita no 13º mês. Felizmente isso nunca precisou ser acionado, mas isso faz parte do nosso contrato. O primeiro mês de carência, tá? Geralmente esse primeiro mês de carência já corresponde a um 8% do que vocês vão economizar. Se eu pegar o que vocês consomem em um ano e dividir por 12, isso já dá mais ou menos 8%. Tá? Então, no primeiro mês a gente gera energia, a gente não cobra um aluguel por essa energia.
Isso, vocês já economizam mais ou menos 8% do que vocês gastam com energia no ano. Então é muito fácil atingir esse 10% de economia no primeiro ano. Mas isso a gente apura a cada 12 meses. Então, 24 meses a gente apura, 36 meses. E esse é o mínimo. Se a gente entrega mais que 10%, é a diferença do condomínio. Então, a gente tem conseguido entregar esse mínimo, mesmo com bandeira verde, mesmo com o Brasil Energia Mais Baixa. E outra coisa que a gente gosta de divulgar na nossa parceria é o selo de sustentabilidade. Então, que a gente, que vocês podem divulgar, ou a gente também divulga com a permissão do cliente, que vocês fazem parte de uma comunidade que adota a sustentabilidade. Né? Então, esse é o nosso tamanho, tá? Hoje a gente tecnicamente está em 6 megas, tá? Esse número parece meio abstrato, tá? Mas deixa eu explicar. Mega é o tamanho de usina que a gente tem em operação, tá? 1 mega atende 100 mil reais de conta de luz. Tá? Então, 1 mega atenderia um condomínio que tem 100 mil contas de luz, ou atenderia 20 condomínios com 5 mil de conta de luz. Tá? Então, a gente está com 6 mega, mas em abril a gente está atingindo o tamanho de 12 megas. Uma usina que vai ficar pronta nesse mês tem o tamanho de tudo que a gente já desenvolveu até agora, que é 6 mais 6 megas, a gente teve para 12, que é 1.200.000 de conta de luz por mês que a gente atende. Tá? Esses 12 megas estão divididos em 110 clientes. Tá? E é importante ressaltar que muitas pessoas têm perguntado dessa taxação do sol, como é falado, e a gente conseguiu protocolar todas as usinas na regra antiga. Tá? Então, a gente tem muitas usinas sendo desenvolvidas, que vão ser desenvolvidas ao longo desse ano, e até no ano que vem, que vão estar na regra antiga e vão estar isentas dessa nova taxação aí, que para usinas que não foram protocoladas até o dia 6 de janeiro. Tá? Então, eu vou falar dos próximos passos. Tá? Quem tiver interesse em receber uma proposta muito simples, vocês entram em contato, manda a sua conta de luz. Na conta de luz tem o histórico dos últimos 12 meses. A gente analisa os 12 meses e a gente calcula o que vocês precisam para ter o consumo anual atendido, tá? Para mitigar a sazonalidade. Tá? Então, em alguns meses a gente pode gerar um pouco mais de energia do que vocês precisam, em alguns meses menos. Quando a gente gerar mais, vocês acumulam créditos que podem ser utilizados até 60 vezes. Tá? Então, é importante a gente calcular o que vocês consomem anualmente. Às vezes, alguns clientes consomem mais no verão, outros consomem mais no inverno. A gente leva em conta isso na sazonalidade, então a gente projeta uma usina para atender o que vocês precisam no ano. E com isso a gente consegue enviar uma proposta. Tá? É um produto meio abstrato, aqui foi uma apresentação meio rápida, meio sucinta. Quem tiver dúvidas pode fazer. É um produto meio complexo, mas a proposta é mais simples. Oferecer um mínimo de 10% de economia na conta de luz dos condomínios. Esse é um compromisso perante o contrato. Eu encerrei a apresentação. Não sei se tem alguma dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Perfeito. Rodrigo, muito obrigado. Em nome da Protel, eu agradeço a todos que estiveram presentes e tiveram a paciência até o final aqui com a gente, tá? Muito obrigado.